Pode ser que os corais sejam plantas ou minerais, mas, na realidade, são uma espécie animal delicada que depende de um equilíbrio cuidadoso do ambiente para sobreviver. O que chamamos de coral são, na verdade, bilhões de criaturas minúsculas chamadas de pólipos. Eles usam tentáculos mínimos para capturar zooplânctons invisíveis da água e varrê-los até a boca. Alguns pólipos são mestres em construção. Eles secretam calcário para criar um exoesqueleto que se forma lentamente, raramente ultrapassando 4 centímetros por ano. As algas unicelulares vivem dentro da maioria dos corais rígidos e são responsáveis por algumas das variações de cores. As algas são indispensáveis para a sobrevivência do coral. Elas produzem oxigênio e nutrientes e ajudam os corais a expelir resíduos. Por essa razão, os corais se desenvolvem com sucesso somente em águas mornas e claras. As algas precisam da luz do sol para fazer fotossíntese, e elas recebem muita luz nos recifes das Bahamas. A interação entre esses dois pequenos organismos, o coral e as algas, criou esta vasta colônia. Não é raro encontrar tubarões-lixa nos recifes rasos das Bahamas. Por ser uma criatura noturna, ele é geralmente lento durante as horas do dia. O tubarão-lixa geralmente permanece dentro de fendas, bombeando água através da boca e das guelras para manter o sangue oxigenado. Quando ele nada, o faz sem maiores esforços. O tubarão-lixa é identificado por suas 2 nadadeiras dorsais arredondadas e sua longa nadadeira caudal. Tanto a boca quanto os olhos são pequenos. Ele foi originalmente confundido com uma espécie de cação-pinto por seus barbilhos com formato de bigodes. Os barbilhos são cobertos por receptores, que são movidos próximo ao fundo do mar quando o tubarão-lixa caça. Ao perceber algo na água, ele ativa um poderoso mecanismo de sucção. E depois, expele a areia que sugou pelas guelras. Eles são vistos rondando o fundo do mar à procura de invertebrados que vivem ali como camarões, lulas e lagostas, que são engolidos de uma só vez. Mais tarde, retiram-se para o beiral do recife para descansarem novamente. Os recifes de corais abrigam inúmeras espécies. Cada uma demarca partes específicas e desenvolve formas únicas de adaptação e sobrevivência. Mas nem todos os corais das Bahamas constroem recifes. Os corais moles alimentam-se através de filtros. Ao contrário dos corais duros, que se unem construindo um recife, os corais moles contam com elementos espinhosos chamados escleritos para levantarem-se verticalmente. Seus pólipos têm 8 tentáculos emplumados. Uma proteína amadeirada os concede flexibilidade. Um bom fluxo de água é essencial para a alimentação dessa espécie. Criaturas como os leques do mar, lírios do mar e gorgônias posicionam-se contra a corrente
sobre os recifes ou em aberturas que canalizem grandes volumes de água, garantindo um fluxo constante de plânctons para a sua alimentação. Sendo um ecossistema, os recifes de corais precisam equilibrar uma variedade de organismos para prosperar. As algas e gramas marinhas são fontes importantes de alimento, mas disputam espaço com os corais. Grama marinha demais pode sufocar o recife. Uma criatura é essencial para compensar qualquer desequilíbrio: o peixe-papagaio. Existem 13 espécies de peixe-papagaio nas Bahamas, e todos possuem cores vivas e uma boca em formato de bico que deu o nome à espécie. Os peixes-papagaios alimentam-se de plantas durante o dia. Quando a poluição causa a proliferação das algas, os especialistas sugerem que uma população robusta de peixes-papagaio torne os recifes mais resistentes. Ao comer o excesso de algas, eles permitem aos corais disputar a luz do sol. Outro peixe aparenta ser mais territorial que o peixe-papagaio. O Maria da Toca Oceânico está em seu posto de vigia. Com sua cabeça achatada, ele passeia por um território de meio metro quadrado entre as algas filamentosas. Ele faz pequenas pausas para alimentar-se entre os corais alface. A maioria deles não sai do seu território por medo de ser atacado por um vizinho agressivo. Os Royal Grama verificam o crescimento das algas de uma maneira diferente. Eles são outra espécie territorial, mas vivem dentro do recife de corais. E cuidam de seus esconderijos com muita atenção. Os Royal Grama colhem algas e as usam para disfarçar a entrada e dar a ele uma aparência delicada. Eles também colhem algas para fazer ninhos. Eles pairam em colônias próximas à entrada, criadas por seus lindos beirais. Para proteger seu esconderijo, os Royal Grama observam peixes que possam querer disputar seu território. Ao contrário dos Royal Grama, o paru se destaca por seu tamanho. Seu diâmetro de 40 centímetros intimida a maioria dos predadores. Os casais de paru passam a metade do tempo juntos, todos os dias. Como são sempre vistos aos pares, acredita-se que eles tenham apenas um companheiro a vida toda. Tal monogamia é rara entre os peixes, já que a maioria dos pais não cria os filhotes. Áreas rochosas do recife de corais, repleta de fendas, são o terreno ideal para o paru fazer o seu ninho. Eles fazem manobras em busca de algas, esponjas e invertebrados marinhos. Ao contrário dos que defendem seu espaço para garantir o alimento, os parus permitem a presença de outras espécies, mas não toleram outros parus por perto. Nadar com o seu parceiro garante sua reivindicação do território e do companheiro. Os peixes não são os únicos habitantes dos recifes. A família dos equinodernos inclui animais como os ouriços e as estrelas do mar. O elfilro vagueia pelo recife em busca de refúgio durante o dia.
Ele aponta um braço central e usa os outros 4 para remar na direção desejada. Para mudar de direção, ele aponta o outro braço que já esteja na direção desejada. O outro equinodermo é o ouriço do Mar Negro. Ele é coberto de espinhos venenosos, que quebram com o contato e podem inflamar ao penetrar a pele. É uma criatura noturna, que espera evitar predadores como os peixes cirurgião, condenados, bodiões e caranguejos. Os ouriços do mar preferem ficar em uma fenda durante o dia, para abrigar-se de ondas e correntes. Eles usam seus apêndices grudentos, chamados de pedicelárias, para se locomover pela areia. Agora em segurança, ele se esconde, até o anoitecer. Além dos recifes de barreira e em franjas, normalmente associados aos corais, as piscinas naturais protegidas abrigam pequenos recifes, que são afloramentos do coral rodeados por áreas de areia e erva marinha. A água aqui é geralmente rasa, menos de 10 metros de profundidade. Os pequenos recifes são menores, devido à falta de ondas e correntes que possam trazer grandes quantidades de plâncton fresco. Mas esses recifes isolados são um ponto de transição essencial para jovens criaturas marinhas. O ambiente com pouca correnteza é um ambiente confortável entre o berçário do mangue e as águas mais profundas. Os outros peixes usam os pequenos recifes como uma base próxima para comer grama marinha. Administrar as relações no Recife é um processo diário. Não é diferente com o gudião azul. Este peixe é um caçador agressivo, que explora o Recife em busca de pequenos crustáceos e cava para comer os ovos dos peixes donzela. Eles vivem em grupos sociais chamados de haréns, protegidos por um supermacho identificado por ter a cabeça azul e o corpo verde. O número de fêmeas pode ser até 10 vezes maior que o de machos. Durante a fase primária, as fêmeas e machos amarelos são praticamente idênticos em sua aparência. Os predadores podem consumir mais de 10% da população dos cardumes mensalmente. Por isso, o macho forte e dominante é essencial para a sobrevivência do grupo. Se o macho dominante morrer e não houver um macho sucessor, esses peixes podem utilizar um truque evolucionário. A maior fêmea se transformará em um macho. O primeiro estágio da transformação é a mudança hormonal. Depois, a cor muda gradualmente de amarelo para verde. Em apenas 7 dias, a antiga fêmea pode produzir esperma. É uma adaptação complexa, porém incrivelmente eficiente. Os gudiões azuis estão entre as espécies de peixes mais abundantes nesses recifes. Embora algumas espécies de peixes operem em estações de limpeza, outra criatura é responsável pela limpeza da água ao redor do recife. As esponjas filtram grandes quantidades de água do mar diariamente,
removendo partículas e melhorando a clareza. Nesta região, existem, na verdade, mais espécies de esponjas do que de corais. Elas são membros coloridos do ecossistema. Existem poucos tipos de peixes que comem esponjas. O paru cinza tem dentes capazes de rasgar suas fibras. A tartaruga de pente também ajuda no controle populacional das esponjas. Ela se destaca entre as outras tartarugas marinhas por ter um maxilar angulado que permite que ela se alimente em lugares apertados, não apenas de esponjas, mas também ouriços, anêmonas do mar e lulas. Além de servir de alimento para algumas espécies, os cientistas descobriram que as esponjas absorvem os resíduos produzidos por corais e algas e os expelem produzindo alimento para outras pequenas criaturas, fornecendo assim uma reciclagem de nutrientes tão necessária no sistema alimentar.